Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Sejam bem-vindos ao nosso curso A Vida Intelectual, seu espírito, suas condições e os seus métodos. Este curso é baseado no livro dos Sertilanges e hoje eu quero apenas trazer para vocês uma breve introdução daquilo que nós vamos estudar nesse curso. Meu nome é Alan, eu sou pastor, teólogo, conservador e estarei com vocês nessa jornada da vida intelectual. E como eu havia dito, a obra que nós vamos estudar é a obra do padre Sertilanges, chamado A Vida Intelectual, seu espírito, suas condições e seus métodos. Antony Dalmas Sertilanges foi um filósofo e teólogo francês que viveu no início do século XX. Esta obra foi escrita no ano de 1920 e é desde então indispensável para todo aquele que anseia pela vida intelectual. Esse curso está dividido em 3 aulas, seguindo assim a divisão natural do autor. E na primeira aula, cujo título é O Espírito do Intelectual, nós vamos falar sobre a vocação do intelectual. E nós vamos ver que o intelectual é um consagrado e que deve, portanto, se dedicar a este chamado. Nós vamos falar sobre as virtudes do intelectual cristão e nós vamos ver que toda verdade é a verdade de Deus. E não apenas isso, mas que Deus mesmo é a própria verdade. De modo que aquele que busca a verdade com um coração sincero, busca em última análise o próprio Deus. E nós vamos falar também sobre a organização da vida do intelectual. Vamos aprender a importância de estar só, de abrir mão das coisas fúteis dessa vida para alcançar os tesouros da verdadeira sabedoria e assim poder servir aqueles que estão à nossa volta. Na nossa segunda aula, cujo título é As Condições do Intelectual, nós vamos falar sobre o tempo de trabalho do intelectual. E vamos ver que o intelectual é um vocacionado cujo trabalho é permanente. Nós vamos falar sobre o campo de trabalho do intelectual. E nós vamos perceber que nós temos muitas limitações e por causa disso, os sacrifícios são necessários e devemos abrir mão de muitas coisas, inclusive de algumas coisas boas, para nos dedicarmos à nossa vocação. E nós vamos falar também sobre o espírito do trabalho do intelectual. E nós vamos ver que o intelectual não é senhor da verdade, mas ele é servo da verdade. De modo que quando nos deparamos com a verdade, devemos nos curvar com humildade. E devemos lembrar que a humildade é a virtude do intelectual. Na nossa terceira e última aula, cujo título é Os Métodos do Intelectual, nós vamos ver a preparação para o trabalho. E nós vamos falar sobre a leitura, a organização da memória e sobre como devemos fazer as nossas anotações. Vamos falar sobre o trabalho criador. E aqui nós vamos falar sobre como escrever, como produzir algo de valor. E por fim nós vamos falar sobre o trabalho e o homem, como manter o contato com a vida, saber relaxar e a importância de apreciar as alegrias. E assim nós encerramos a nossa apresentação. Essas são as 3 aulas do nosso curso A Vida Intelectual, que começa na próxima segunda, dia 18, às 21 horas. E se você gostou dessa apresentação e tem interesse de participar deste curso, então se inscreva no canal e ative os sininhos para receber as notificações. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.